Satisfação, é muito bom poder falar com você. Pode chegar, o programa Quatro Linhas está no ar, Debate Bola. Essa bola que não para. A renovação da comunicação esportiva está na área, nos estúdios da Unicarioca, no Rio Comprido. E vamos apresentar na onda do hip hop para aumentar o nosso ibope. Vinícius Faustini, o tempo e o placar diário de um salafrário chegou para eternizar. Salve, Flávio! Meu destaque inicial é como essa imprensa brasileira está mais perdida do que cego em tiroteio com relação à seleção. Olha, a Copa América é um laboratório ou é uma competição para o Brasil jogar com tudo? Eu ainda acho que o Brasil não pode ficar brincando em torneio sul-americano também não, hein? Tá certo, Vinícius. Fernando Diniz, tabelando de primeira na cara do gol, ele não marca bobeira. Bom, Flávio, Vinícius, Bruno, amigos. Bom, minha gente, meu destaque inicial vai para uma infeliz declaração de Ricardo Teixeira à entrevista à revista Piauí, né? Onde ele falou que ele pratica suas necessidades fisiológicas, né? Direto quando ele ouve, né, as denúncias da imprensa, né? Ele tá de montão, né? Tá de montão. Pois é, quando Cara, ele tão ouve as denúncias da imprensa... Né? O cara se diz tão elitizado, João Avelange, né? É verdade. Da família, Genro de João Avelange. Da família, né? Então, pois é. Muito palavrão de baixo calão. Isso. Palavrão é palavrão, né? Pois é. Quando ele ouve as denúncias da imprensa com relação à Copa do Mundo, enfim. Ricardo Teixeira, você praticar lá as suas necessidades fisiológicas, tudo bem. Agora, você falar essas palavras de baixo calão, peraí, né, Ricardo? Isso aí eu também acho. Eu acho que, inclusive, fica complicado, sabe o quê? Como os órgãos... Ele falando de órgãos de imprensa, que vai vetar alguns órgãos de imprensa, não vão receber credenciais em 2014. Mas olha só, a FIFA, com relação a isso, ela tá de olho, hein? Tem que ficar de olho. Tá certo. Bruno Ávila armando o contra-ataque. Nosso universitário dá um passe de classe. Bom dia, amigos. Bom dia, Fernando, Vinícius, Flávio, amigos da internet. Meu destaque inicial é um destaque triste. Ele fala sobre as seleções brasileiras não foram bem no fim de semana. Sábado, a seleção do Mano, decepcionante, né? Quase perdeu para o Paraguai. Se não fosse o Fred salvar a gente no finalzinho, na Bacia das Almas, teríamos perdido a partida para o Paraguai. Ontem o jogo do Brasil feminino, uma disputa para a semifinal, demos, né, a vaga para os Estados Unidos, porque a partida era toda nossa. E a bola pune independentemente do sexo, né? É verdade. Exatamente. E pune da mesma forma, né? Igualzinho, o lance foi muito parecido com o lance da Holanda, né? É verdade. Do jogo da Holanda na da Copa de 2010. Foi uma falha de comunicação novamente. Parece que não foi aprendido, né? É verdade. Não aprenderam com o erro do masculino. Exatamente. E tivemos também mais uma derrota do Brasil, só que dessa vez na disputa do terceiro lugar, Brasil e Alemanha, do Sub-17. E a nossa seleção, que seria decacampeã de vôlei, perdeu para a Rússia também. Então, foi um fim de semana negro para o nosso time brasileiro. É verdade. E para completar a onda de marasmo, Felipe Massa fez uma péssima corrida para variar, né? No Grande Prêmio da Inglaterra de Fórmula 1. Tá certo. Agora deixa comigo, fé em Deus, vamos chegar. Eu sou Flávio de Sá, comunicação está no ar. O meu destaque vai para os volantes. Os volantes dirigiram Bahia, Flamengo e Grêmio. Isso mesmo. Fael no Bahia, ex-jogador do Botafogo, deu um empate aí pro time baiano. O Flamengo com o William, seu primeiro gol de cabeça no rubro-negro. E o Gilberto Silva, pentacampeão do mundo também. Gilberto retornando Silva. aí ao Grêmio, jogando no Grêmio e fazendo gol de cabeça também. Os volantes destaques no Campeonato Brasileiro, que falaremos nos blocos posteriores. É o Debate Bola Quatro Linhas, começando com Copa América, um joguinho fuleira, michuruca, um joguinho paraguaio, né? O Paraguai foi superior ao Brasil, quero colocar isso para mesa, apesar do empate, na minha opinião, o Paraguai foi superior ao Brasil. Na minha opinião, o Paraguai tinha mais vontade, tinha mais gana, sede de ganhar. O Brasil não mostrou essa vontade. E isso é uma das coisas básicas, né? A vontade, a primícia, a raça. O Brasil faltou
né? Pode falar taticamente, a gente vai discutir isso aqui, mas a fome, eu senti o Paraguai com mais sede da vitória. Foi uma derrota para o Paraguai. Para o Brasil, não. O Brasil foi uma salvação, como o Bruno deu o seu destaque. Para o Paraguai, foi uma derrota. O Brasil agora, pelo menos, ele tem alguns alentos. Se, em caso de empatar com o Equador, assim, ele ainda tem umas certas repescagens que podem salvá-lo dessa fase. Principalmente porque esse regulamento agora ele pega os 2 melhores terceiros colocados. Exatamente. Também vão para as quartas de final. Eu até acho isso aí meio esquisito também, não é? Porque levar terceiro colocado para uma fase de quartas de final é complicado, ainda mais num grupo que tem 4 equipes. E teria então que passar direto para a semifinal, né? Exato, mas teria que levar só o melhor segundo colocado. Acho que talvez ficaram com receio de alguma seleção patinar, como está acontecendo com a Argentina e com o Brasil. E com o Uruguai e com também, o próprio né? Uruguai também, isso aí ficaram com esse receio. Agora, você estava falando de tática, Flávio. Teve esse esquema 4-4-2, eu gostei de ter voltado até 4-4-2, porque eu estava achando que esse trio de ataque com o Ganso sozinho no meio de campo não estava dando certo. Agora, é uma temeridade não botar o Lucas. Concordo, porque o que acontece? Com o Jadson, o time não rendeu bem, não. Apesar do Jadson ter feito o gol, né? O Jadson não estava bem no jogo, não. Entendeu? Ele não estava dando muita criatividade às jogadas no meio de campo. Ele estava errando passes também. Mas agora fez o gol, tá imune. Pois agora esse é que é o problema, né? Vai ficar 20 anos como titular. Daqui a pouco o Mano sai e o Jadson continua titular. Pois é. Ou até ele brigar, né, com o Mano, como está acontecendo agora com o funcionário público Robinho, né? Isso. Sobre a substituição, né, que a imprensa foi em cima, né, deu pancada no Mano Menezes. Eu quero discordar um pouco, em parte da imprensa, em parte de todos que falaram. Não estou defendendo aqui o Mano Menezes, mas em relação ao seguinte: o Jadson tinha tomado cartão amarelo, tinha feito uma outra falta e o árbitro estava de olho nele, estava já na listinha dele, listinha listinha negra para expulsar. No decorrer da partida eu percebi também uma vontade. Jogador a menos, com o Paraguai correndo como estava correndo em cima do Brasil, um jogador a menos iria fazer muita falta. Acho que o Brasil não, com um jogador a menos, dificilmente conseguiria reverter a situação. Como acabou conseguindo empatar o jogo, né? O Flávio, o que eu vou falar aqui parece ser meio que louco, mas às vezes faria até bem para a seleção. De repente acordaria, porque precisaria correr mais. De repente seria até bom para o Brasil perder um jogador e dar um pouco mais de gás, porque estava muito insosso. O salto nunca foi tão alto, né? Ou poderia levar uma pancada, como levou em 87, naquele mesmo estádio contra o Chile. Né? 4-0. Exatamente. Agora, o Brasil estava desajeitado. A sensação é essa: o Brasil está desajeitado em todos os setores, você viu. Na defesa, o quarteto estava batendo a cabeça. Os laterais não apoiavam. Principalmente Daniel Alves e Thiago Silva, né? Realmente, o Daniel Alves, ele não pode jogar de lateral. Ele só pode jogar no meio, como ele jogou com o Dunga, porque... Mas no meio eu também achei que ele não foi tão bem na Copa do Mundo, ele peca muito. Mas não tá pecando na defesa. A marcação dele, parece que o Mano não... O Mano imaginou muito o Daniel Alves. Tudo bem que ele tem uma tecnicamente, ele tem muitos atributos, muitos artifícios, mas não dá para ir e voltar, porque primeiro que ele não tá mais com esse há muitos anos, condição, né? Ele não joga, então ele não treina desse jeito no Barcelona, então seria muito difícil retomar. Então os erros foram bizonhos. O Brasil, claro que não foi só ele, né? Não foi só ele o culpado do empate, não, lógico, quase derrota, mas ele errou, ele falhou, e claro, o Michael tá de olho aí na vaga e pode ser, praticamente já está certo de começar na quarta-feira no lugar do Daniel Alves contra o Equador, assim como o Fred também pode ganhar. E eu vou concordar com o Vinícius, realmente o Pato foi bem contra a Venezuela, mas contra o Paraguai, não, o Pato nem um pouco. Não teve a tarimba de número 9, né? Não teve de jeito nenhum. Ele já não tem muito, ele conseguiu enganar contra a Venezuela, mas ele não tem mais aquele faro de gol, de gol como ele tinha. Ele vem jogando muito de segundo atacante. Joga muito nas pontas lá e ele tá sofrendo mais ou menos o mesmo problema que estava sofrendo, né? O David, acostumado a jogar como segundo atacante, isso. Demorou um pouco a pegar o ritmo do cara de área ali.
Agora também os laterais não apoiaram de jeito nenhum. O André Santos é uma nulidade. É outro que pode perder a vaga. Rapaz, Agora, olha, os laterais me fizeram sentir falta do Cafu e do Roberto Carlos, sabia? Infelizmente, eu acho que eles estão fazendo falta nessa seleção. Eu estava vendo ontem o programa do Milton Neves, ele soltou uma ontem, que eu não sei até onde é verdade, mas ele estava falando que o Marcelo não foi convocado porque ele mandou um SMS para um amigo chamado Mano, coisa assim, dizendo, não gostei dessa escalação não, vou ficar vendo a seleção, mas não estou fazendo muita questão, e o Mano não chamou mesmo ele. Isso é verdade, o Mano confirmou. Isso é verdade. É verdade mesmo? O Mano confirmou. Que louco, o cara errou o SMS. Ele errou o SMS e aí confirmou. Mas também Marcelo, quando entrava, parece que ele ficava no treino de sacanagem. Desculpe o termo aí, amigos ouvintes, mas ele Ficava de brincadeira. ficava de brincadeira. Parece que até ele pedia às vezes para não ser convocado, porque dizer que estava lesionado, e 3 dias depois estava jogando pelo Real Madrid. Não, e essa história, na verdade, não foi bem SMS, foi e-mail, né? Acho que foi e-mail, foi um Foi e-mail e-mail que ele captado. mandou. Foi e-mail captado, pelo que disse o Mano. E-mail com endereço errado. E não É. só nesse e-mail, também continha que ele tinha conseguido, né, fazer um esquema para não ser convocado. Né? É. Endereço errado em termos. Eu acho que ele foi um erro proposital. Eu tô até com essa impressão. Foi o famoso assim. sem querer querendo. Exatamente. Como já dizia o Chaves, né? Mas assim, voltando a falar um pouquinho do Brasil, achei que no meio o Lucas Leiva tava muito mal também. Então, uma partida muito ruim. Ele tá até pegando uma violência Meio desmedida, né? um pouco desmedida. Concordo. Agora, o Ganso e o Jadson estavam produzindo muito pouco, mas pelo menos quando produziram foram eficazes. Principalmente o Ganso, né? O Jadson, coitado, o Jadson fez o gol, tal, beleza, mas Não além isenta. disso, nada mais, né? No isenta. E a dupla de ataque, o Pato e o Neymar, principalmente o Neymar, Exatamente. tá de cortar Nada. o coração. Nada. Tá de cortar O Neymar, coração. com esse jeito, não vai conseguir o contrato, né, bilhardário com o Real Madrid, com o Barcelona. Vai queimar o filme. Agora eu vou mandar uma polêmica aqui pro pessoal. Opa. Vem cá, gente. O Lúcio tem 3 Copas, beleza, xerifão, mas acho que já tá na hora dele sair. Eu acho que não. Eu acho que tá na hora dele sair. Eles foram um dos poucos que se salvaram, na minha opinião. Eu acho- Ele manteve a raça de sempre, manteve... Eu acho que a bomba sempre estoura na defesa quando você não acerta na frente. Claro. Entendeu? Exatamente. Então, se o teu meio campo não resguardar a defesa, vai Fica cair complicado. vai cair nas costas do zagueiro, e se o zagueiro não resguardar, quem vai tomar o gol... O Thiago Silva falhou muito mais. Thiago Silva, que é Exatamente. tido como o melhor zagueiro do mundo. Mas ele eu falhou. tô achando que ele tá jogando por 2. Eu não sei por que Eu que também eu tô tenho essa achando impressão. isso. Eu também tô achando isso. Eu não tô achando, não. Eu acho que, porra, desculpa, gente. Claro, O fica à vontade. O Lúcio, ele sabe sair jogando, entendeu? Agora, né? Tá evoluindo muito nisso, entendeu? E o Thiago Silva também, só que o Thiago Silva foi quem falhou no primeiro gol do Paraguai, não foi o Lúcio. Não, claro, mas eu tô Entendeu? achando... É porque Começou ele com o tá Daniel tendo Alves. que, ele tá tendo que cobrir, às vezes, o Lúcio. Em alguns momentos, eu tô achando isso que tá assustando. Eu não tô dizendo que o Thiago Silva deixou de falhar, não. Mas eu acho que ele tá falhando um pouquinho na minha- mais. Esse entrosamento dele com o Lúcio ainda tá demorando um pouco demais. eu tô achando. Vinícius, na Mas- minha opinião, eu acho que o Lúcio tem essa capacidade. Eu acredito que quando chegar a hora do Lúcio sentir que não tá mais, ele mesmo vai chegar e vai conversar com o Mano e vai Sim, ser... sim. Verdadeiro, mano, eu não tô bem, eu vou me recuperar, ou não tenho mais condições, tá chegando a minha hora. Acho que o Lúcio tem essa capacidade, sim. Né, ele tem essa cara, né, de ser assim, né? Verdadeiro, né? É. Uma pessoa Claro, do bem. Ele tem esse jeito, né? Agora, tem... Ao que me parece. Diga, Bruno. Vocês não acham que a seleção, quando estava jogando com o Thiago Silva e com o Davi Luiz, estava um pouco mais entrosada, mais encorpada na defesa? Eu acho. Justamente por isso. O Davi Luiz tá ali Esperando a oportunidade dele, né? Acho que o Davi Luiz também encaixou bem nesses jogos, né, que foram comentados. Foram jogos, não foi competição. É um não foi uma Copa bom América. zagueiro, por sinal. É um bom zagueiro, sim, É. e pode ter oportunidades em breve. Com certeza. É um bom zagueiro, mas o Lúcio tem mais experiência, né? Exatamente. Então tá, Nesse bota tipo de jogador de competição. showball, então, pra jogar na seleção brasileira, se for pensar nisso. Não, ele ainda tem Não, vigor não. físico, ele Não ainda tô tem... falando que ele seja mas se eu for pensar só em experiência... Não, Vinícius, experiência. O meio-campo da seleção brasileira, Juninho Pernambucano,
caía como uma luva. Ele já mostrou em 2 jogos que ele tá voltando o vigor físico dele. Exatamente. Foi preponderante, vai falar mais pra frente do Vasco. Mas o Juninho Pernambucano, com 36 anos, e o Brasil já convocou jogadores com essa idade. O Gilberto foi pra Copa do Mundo com essa idade. O Gilberto Silva foi um pouquinho mais novo, mas foi também pra foi. lá dos Então, 30 um jogador anos. experientíssimo, que naquele meio campo falta também ali um jogador também para dar uma cadência, para dar um ritmo e experiência. Infelizmente, o Juninho, depois da Copa de 2006, ele anunciou que não jogaria mais pela seleção, né? Mas isso... O Dunga tentou até reverter o quadro, mas ele se mostrou muito... Uma coisa, nunca diga nunca. De repente, uma conversa... Irredutível. Mano, eu preciso de você. Exatamente. Eu preciso de você. O Mano é um cara experiente. O Dunga foi um treinador sem escola, né? A escola dele foi só nas 4 linhas. Ele não teve nenhuma... Não teve o 15 de Campo Bom, por exemplo, como o Mano teve. Exatamente. Não teve uma escola de treinador. Então, de repente, o Juninho também não sentiu confiança no Dunga para ter aí, confiar em voltar a jogar futebol pela seleção. De repente pode ser revertido, mas vamos esperar também o Juninho, a sequência de jogos no Vasco, né? Sabe o que eu acho que pode reverter também para a seleção brasileira? Jogadores jovens, os talentos individuais não estão aparecendo. Olha, pega esses jogadores mais rodados, sei lá, o Lúcio tem 3 Copas, se eu não me engano. Isso. O Ramires tem uma, o Fred tem uma. Isso. Ó, chega com eles assim, ó. Uma conversa entre eles e os jogadores como o Neymar e o Ganso, que não estão rendendo muito. Ó, vamos conversar, dá uma melhorada no aspecto psicológico, que eu tô achando o Neymar e o Ganso muito nervosos com essa sobrecarregada, essa muita responsabilidade que jogaram. Responsabilidade demais até, né? E principalmente no Ganso, que eu acho que foi mais temerário ainda. Ele jogou bem, jogou contra os Estados Unidos só, amistoso, ganhou, jogou bem e ficou só em função disso. Ele virou a grande esperança, tendo jogado só uma vez pela seleção brasileira. Eu não estou dizendo que ele é mau jogador, não estou dizendo que ele é amarelão, não. Eu acho que ele vai sentir um pouco, principalmente no início. E um outro problema também que está surgindo, estou lendo algumas matérias que saiu no Lance, né, uma reportagem em relação ao elenco, né, ao Robinho, né, estar muito revoltado, né? Mas antes de falar do Robinho, ele no grupo da seleção brasileira, ele pode ser titular, como ele foi por muitos anos e tudo. Tirando nas 4, vamos esquecer as 4 linhas. Robinho hoje não está fazendo um bom futebol nas 4 linhas, mas ele dentro do grupo, ele é um cara que une o grupo, ele é um cara que coloca a união, coloca a energia, coloca o pessoal está desanimado, ele coloca o pessoal a animar, o pessoal não quer treinar, vamos treinar, ele é um cara incentivador. E ele rachando com o Mano pode deixar o quê? Influenciar outros jogadores, principalmente Neymar, que é mais ligado a ele, Elano, ele pode influenciar negativamente, ele que sempre influenciou o grupo positivamente, independente nas 4 linhas fazer sucesso ou não, mas ele tá bem, assim, com o Mano bem entalado. Isso, decepcionado, triste, e esse abatimento pode afetar, eu quero opinião na mesa, pode afetar o grupo? Pode, eu acho que pode sim. Quando você tem uma desunião, quando você tem pessoal, cada um jogando por si, é muito complicado. E principalmente tendo racha. Ó, gente que gosta do Robinho, tá com o Robinho e fecha com o Robinho. Mas tem gente que tá aí, teve chance com o Mano e vai ficar com receio, vai ter que ficar naquela. Ou eu vou com o Robinho, que é um jogador já rodado, tarimbado, que já deu algumas alegrias para a seleção brasileira, não tantas quanto a gente queria, mas, ao mesmo tempo, o Mano Menezes me deu uma chance. E aí? Fica naquele aquele dilema. Como é que você vai entrar em campo? Eu acho isso complicado. Exatamente. Mas só lembrando uma coisinha, Robinho tem um histórico já de algumas coisas confusas, né? O Robinho forçou a saída do Santos, né? Forçou a saída do Real Madrid, né? Forçou a saída do Manchester City, né? Então, o seu Robinho também, ele não é uma pessoa muito fácil de se lidar, né? O que pesa a favor do Robinho é que ele nunca negou uma convocação para a seleção brasileira. Pois é, isso daí pesa realmente a favor, mas isso pesa muito contra também, né? E outra coisa, agora, desculpa só te interromper. E ele é o presidente das conversas das resenhas, entendeu? Dos jogadores, né? Isso une muito o grupo. Agora, se eu já acho ruim o jogador ficar querendo ganhar no grito vaga como titular em clube,
Que dirá em seleção? Pois é. Tô achando isso patético. Se ele tá com essa atitude mesmo, tô achando isso patético. Tá certo. Agora, isso não acontece só na seleção brasileira, né? Esse lance dos jogadores não se darem, porque na Argentina comentam que Messi existe e Tevez. o Messi e Tevez também não se dão. E, aliás, Messi, Tevez e Burdiço, né? O Burdiço também. brigou com o Messi, né? Pelo que noticiam lá da Argentina. Seria também esse um dos motivos do insucesso da Argentina? Esse problema de relacionamento? Pode ser. Provavelmente. Pode. Tava conversando Não em só, off. mas também, né? É. Eu brinco aqui, na minha opinião, o Messi é espanhol. O Messi ele foi com 13 anos ou com 15 anos lá pro Barcelona. O Messi do time da seleção Não da só Argentina. você, como os próprios argentinos. Não né? consideram ele argentino. Ele é o único que não canta o hino, que o argentino tem, a coisa de todos cantarem o hino. Aqui a gente brinca um pouquinho, dubla, né? Os jogadores dublam, né? Vai quando tá a câmera em cima, canta um Playback. pouquinho. Mas olha não tem só. esse olha só, patriotismo. O uma argentino coisa- é mais forte, na minha opinião. Uma coisa que eu tô gostando muito é a postura dos jogadores brasileiros. Agora eles estão ou fingem cantar, pelo menos, ou estão É o playback. cantando o hino. Então, um Entendeu? jogador que tem pouca identidade. Então, a única. O que deixa ainda um adendo é porque é o mesmo idioma, né? Apesar do castelhano ter umas diferenças, né? É o espanhol. Eu falo a mesma língua. Porque se fosse outra língua, se fosse o inglês, por exemplo, ia ficar mais, né? Mais difícil. longe ainda. Não iam falar a mesma língua mesmo dentro de campo, É literalmente. Agora, Vamos lá. Melhor e pior da seleção brasileira. Começar com o Fernando. Bom, pra mim o melhor do Brasil foi o Ganso. Ele deu 2... Assim, ele não fez uma grande partida, mas ele deu 2 passes pra gols, né? Tá certo. Vai, Bruno. Eu concordo com o Fernando. Concordo Melhor também? também, pra mim, o Ganso. eu vou botar melhor do Brasil o Ramírez. Eu achei o Ramírez o único com vontade em toda a partida. Aliás, todo o tempo que ele ficou, né? Que ele foi substituído. Mas eu achei que ele foi o melhor do Brasil. Eu vou destoar aqui, apesar do Ganso ter feito uma partida melhor, mas falta muito pra ele. Eu acho que ele que botou a bola, como o Mano brinca, né? Bola na casinha, o Fred. Fred botou a bola na casinha, então ele foi o nome, o destaque, o finalizador que o Brasil tanto precisava e tanto faltou. Eu só não botei o Fred porque achei que ele entrou muito tarde no jogo, entendeu? Por causa do seu Mano Menezes, que errou muito nas alterações, na minha opinião. E o pior do Brasil, Vinícius? Daniel Alves, disparado. Eu acho que o lateral que foi disparado pra mim foi o André. Pior do Brasil, André Conseguiu Santos? ser pior. Pra mim, ele conseguiu ser pior do que o Daniel. Se a gente não fala nele, se ele mal tocar na bola, realmente também é um forte concorrente. Aliás, pior do Brasil foi o que mais teve durante a partida. É verdade, é difícil até citar um jogador, né? Por isso que eu não vou citar jogador nenhum, vou citar Mano Menezes. Mano, Porque olha, além de escalar mal o time, ainda mexeu mal depois, né? Porque não assim pelas entradas dos jogadores, né? Primeiro pelo momento que alguns entraram, principalmente o Fred, entrou no finalzinho já. Tudo bem que ele entrou ainda há tempo de fazer o gol, né? Mas entrou com 35 minutos do segundo tempo, né? E segundo, entrar o Fred e tirar o Pato, por exemplo. O Pato estava bem? Não estava, mas o Brasil precisava de quê? De gol. Então que ele tirasse o Daniel Alves, entendeu? Partisse com tudo pra cima. Tinha que fazer um kamikaze, né? Uma tática meio tática kamikaze. Mas pelo menos Jedi. Exatamente, Jedi. tá certo. Ó, o meu pior da partida, o meu melhor foi o Fred. O meu pior, vou brincar igual o Gerson Canhotinha, né? Opa! Foi o Daniel Santos. Boa. Os dois laterais. Isso, Daniel Santos. Vamos misturar Daniel Alves com André Santos. Daniel Santos. André Alves também. Isso, André Alves. O Brasil não tem lado pra correr, pelo visto. Tá certo. E agora vamos sair da Copa América e vamos para o Campeonato Brasileiro. Resultados da Copa América. É verdade. Bom, só adiantando que o Brasil pega o Equador na quarta-feira, às 9h45, já sabendo do resultado de Paraguai e Venezuela. E sabendo dos resultados dos outros grupos também. Porque vai ser o último jogo da primeira fase. Exatamente. Se o Brasil vencer, tá nas quartas de final direto, valeu, um abraço. Em caso de empate, a opção é torcer para a Venezuela ganhar do Paraguai. O empate entre Venezuela e Paraguai vai ter critérios como gols pró e até sorteio para desempatar. Quer dizer,
vai jogar, o Paraguai joga o cara, a torcida brasileira grita coroa, coroa. É verdade. Se tiver um empate brasileiro com vitória paraguaia, o Brasil vai ter de depender das outras chaves. Uma derrota por Equador, um abraço, faz a seleção brasileira ser eliminada. Arruma as malas, vambora. Vambora, vamos tentar a vida que segue, agora vamos tentar só no amistoso mesmo. Bom, outros resultados da Copa América. No grupo A, a Argentina empatou com a Colômbia em 0-0. E por pouco não perdeu, né? Porque o que a Colômbia perdeu de gol... A Costa Rica derrotou a Bolívia por 2-0, até um resultado um pouco surpreendente. Pelo fato de ser um time sub-23 e pelo fato da Bolívia ter estreado bem contra a Argentina, né? E a Bolívia saiu também sem marcar nenhum gol, perdeu por 2-0 para a Colômbia. Por isso, a Colômbia já é primeiro lugar do grupo A. E até que, enfim, alguém de um certo renome apareceu, né? Falcão Garcia fez 2 gols nesse jogo, né? Aliás, na verdade, já tinha aparecido, né? Que era o Roque Santa Cruz, que tinha marcado pelo Paraguai contra o Brasil, né? Agora, quem diria, né, nessa Copa América, todo mundo dava aí Brasil, Argentina, Uruguai como times favoritíssimos ao título, e tá essa situação dramática. Brasil torcendo para outro time vencer, porque senão... Nunca vi isso, cara. Brasil jogar Copa América precisando de resultado dos outros. Sempre fez o seu resultado e só ficou esperando quem viesse, né, para jogar. Não sei, pelas estatísticas, não sei as Copa Américas anteriores, mas podemos ter, de repente, uma final inédita, Chile e Colômbia. Pode sabe? ter. Na verdade, a gente estava até fazendo as contas aqui em off, né? Se der 3 empates em 0-0 nos jogos de Argentina, Brasil e Uruguai, a Argentina fica fora. Porque a Argentina fez 1 gol e Brasil e Uruguai fizeram 2. Né? Quer dizer, se o Paraguai ficar no 1-1 com a Venezuela, o Paraguai entra como segundo colocado e o Brasil entra como terceiro. Quer dizer, olha a situação complicada que a Argentina se meteu. E o Brasil também, né? E o Uruguai também. Grupo C, Uruguai empatou com o Chile em 1-1. Aliás, num jogo em que o Chile jogou muito mais que o Uruguai, né? A verdade é essa. Principalmente no segundo tempo. Sanches. Golaço do Sanches. E o Chile venceu por... O Peru. Venceu o Peru por... O Peru venceu o México por 1-0, perdão. Gol do Guerreiro. O México não contava com a astúcia do Guerreiro, né? É verdade. Saindo agora da Copa América, vamos para as demais seleções brasileiras. Certo. No Mundial Feminino, empate em 2-2 do Brasil com os Estados Unidos, como adiantou o Bruno no destaque inicial. Os Estados Unidos venceram por 5-3 nos pênaltis. Aliás, os Estados Unidos podem acreditar esses 2 gols à Daiane, né? Um gol contra e outro com falha dela, né? Agora, depois do jogo de ontem, eu fiquei me perguntando, será que a Marta vai entrar no hall dos jogadores que mereciam, mas não ganharam uma Copa do Mundo, como o Baggio, Platini, Zico, Falcão? Sabe? Pode ser. Ainda pode jogar mais Copas, né? Ela ainda tem mais pelo menos 2 chances, acho que dá para ela pelo menos tentar ganhar uma. Pode ser. A seleção brasileira feminina está passando pelo estigma que a seleção brasileira masculina teve até 58. E na verdade, a seleção... não conseguia ganhar um título. Sim. Exatamente. E ainda tem uma coisa, né? A seleção brasileira também pode dever os 2 gols à árbitra, né? Que mandou voltar ao pênalti. Foi. Né? E no segundo gol teve impedimento da Maurine na hora do cruzamento, né? Isso aí. Os 2 gols foram da Marta, a Daiane marcou contra e a Uamba marcou aos 18 do segundo tempo da prorrogação, no apagar das luzes Numa falha clamorosa da nossa goleira, né? Andréa saiu muito mal. Praticamente um Júlio César. Júlio César e um Felipe Melo, né? Isso, lembrando, o Júlio César é um excelente goleiro, mas falhou contra a Holanda, isso aí é notório. Mas eu acho que ele falhou por causa do Felipe Melo. Tudo isso separado por uma perna. É verdade. No Mundial Sub-17, o Brasil terminou em quarto, perdeu por 4-3 para a Alemanha, chegou a abrir 3-1. É verdade. O Adrian marcou 2 e o Wellington marcou o terceiro gol do Brasil, enquanto 2 gols de Aydin, um gol de Gunter e um gol de Icesec fez os alemães saírem como vencedores do terceiro lugar. Na verdade, essa era a final esperada, né? Brasil e Alemanha.
mas, na verdade, México e Uruguai surpreenderam e acabaram fazendo a final. O Uruguai foi campeão, né? Aliás, México. É verdade. Tá certo. E agora vamos para o recado final no primeiro bloco do Debate Bola 4 Linhas, que ainda teremos os clubes do Rio de Janeiro. Vamos falar do Campeonato Brasileiro 2011. Vamos falar do Flamengo, vamos falar do Vasco da Gama, do Botafogo e do Fluminense. Tem muito mais para você. Vamos com o recado final. Fala, Vinícius. Bom, meu recado final é para louvar o ex-jogador e cidadão Walter Casagrande Júnior, que no programa Domingão do Faustão da TV Globo deu um depoimento falando da dependência dele das drogas. Acho que pela coragem dele ter exposto sua batalha contra a dependência química e pelo serviço que também certamente está prestando para muitas pessoas e também para muitas famílias que estão convivendo com essa situação. Força, Casão! Tá certo. Fala, Fernando, seu recado final. Olha só, meu recado final vai aí para Flamengo e Corinthians. O campeonato tem 18 times aí atrás de vocês, hein? Flamengo e Corinthians tem que se cuidar, mas olha, esses 18 times também tem que olhar com muita atenção essa dupla aí, Flamengo e Corinthians, que ainda não perdeu no campeonato. Tá certo, Bruno Ávila. Meu destaque final vai novamente agora para a seleção feminina de futebol, que assim como o Brasil masculino tem a França como seu algoz, parece que encontrou seu algoz, né? Estados Unidos parece ter o algoz do time feminino de futebol. Tá certo. O meu recado final parecido com o Bruno, né? A ironia do destino. A Marta, que faz praticamente uma carreira solo na seleção brasileira feminina, teve uma pedra no caminho, que foi a Solo, a goleira norte-americana, que pegou até pensamento, né? Que foi, né? Não é só um rostinho bonito, eu brinquei aqui em off com o pessoal na mesa, a beleza dela é notória, não é só um rostinho e o bonito. corpinho bonitos, olha, né? Fernando vai além, tá certo. Deixa com o Fernando aí. Tá certo? Mostrou que não é só... Mostrou muito talento, sangue verdade. Frio, nos pênaltis fez a diferença também. Defendeu aí para a seleção norte-americana e a classificação. E ela é uma goicocheia, porque em pênalti bem batido ela não ia. Ela ficava parada. Aí quando a Daiane cobrou mal, aliás, uma temeridade botar uma zagueira que tinha feito gol contra para bater um pênalti. Concordo, plenamente. Aí ela foi feito uma gata e pulou. Literalmente uma gata, aliás. Só dando um último... Como a Marta é amada, né, pela torcida alemã, né? Nossa! Fiquei impressionado. Eu torci mais ainda para Marta dar o título, não, mas a vaga para a seleção, porque eu queria que ela zombasse com a cara daqueles alemães que vaiaram ela. Ela encostava na bola, ela era vaiada. Com certeza. Que ódio no coração, hein, gente? É mesmo. Gente, vamos fazer uma ficção aqui. Ela no lugar do Neymar, o Brasil estava na situação que está na Copa América? Não. O Brasil a torcida pediu Marta durante o Brasil-Paraguai. Que legal, então. Bruno? Eu concluí já, é só finalizar mesmo. Tá certo. E venha você também para a Unicarioca Formação de Verdade. Unidades Rio Comprido, Jacarepaguá, Meier, Bento Ribeiro, Centro e o Projeto 3 Rios. Ensino superior de qualidade. Unicarioca é a formação de verdade. Ponto final? Ponto final.